Oi pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Meu nome é Patrícia, sou biomédica e na nossa aula de análises clínicas de hoje eu vou apresentar o tema realizando o diagnóstico dos hormônios no laboratório clínico. Esse exame de hormônios é um exame que se realiza através da técnica de ELISA, do ensino no ensaio por competição. Então primeiro eu vou fazer um apanhado geral da fisiologia, da fisiologia das glândulas que produzem esses hormônios, aonde eles são produzidos, qual o efeito que eles têm, no organismo. E depois eu vou falar das técnicas e vou explicar a reação, como que ela é feita, como que ela é realizada no laboratório clínico. Bom, aqui só para mostrar, que nós somos constituídos de células. Então, desde a célula ovocigoto, que forma parte do espermatozoide como óvulo, a célula completa, ela vai sofrendo divisões mitóticas, uma gerando duas idênticas, formando aquela célula pluripotente, que eles chamam, e que essa célula pluripotente ela vai se diferenciando nos tecidos, nos tecidos muscular, conjuntivo, epitelial, que vai formando os órgãos, que vai constituindo o ser humano. Então aqui, os órgãos, cada tipo de tecido tem uma característica. Em cada tecido, as células têm uma característica própria de cada tecido. E aqui são as principais glândulas endócrinas do corpo humano. Então aqui a gente tem o hipotálamo, no cérebro, temos a hipófise, que a parte posterior da hipófise é ligada ao hipotálamo, e tem a parte anterior, que é uma invaginação da faringe, a gente vai ver ela em separado. A gente tem a tireoide, onde são formados os hormônios tiroidianos. A gente tem a paratireoide, que fica aqui atrás das tireoides, menorzinhas. As suprarrenais, em cima dos rins, ou adrenal. O pâncreas, que muita gente acha que é um órgão, mas na verdade ele é uma glândula. Os ovários da mulher, que são glândulas produtoras de hormônio, e no homem os testículos. Então aqui estão os tipos de tecidos, o tecido da pele, que é o da epiderme, ele é um tecido estratificado, escamoso estratificado, então ele tem várias camadas. O tecido glandular ele já é bem característico, então essa é a forma de glândula. Se você um dia ver alguém te mostrar um tecido dessa maneira aqui, em forma de glândula, você já vai pensar, isso é forma de glândula, isso é um tecido glandular. E aqui está a célula, para a gente relembrar, os componentes de uma célula: a membrana citoplasmática, o núcleo envolto com membrana nuclear, que isso é uma célula animal, e as suas organelas. Então a gente tem ribossomos no retículo endoplasmático, onde são produzidas as proteínas. No núcleo fica o material genético, então fica o DNA, que é onde faz a transcrição, e depois o RNA vai para o ribossomo, começa a produzir as proteínas aqui no ribossomo. A gente tem esse complexo de Golgi formado por várias vesículas, que é um complexo de excreção. Então várias partículas, depois de formadas, elas passam por aqui antes de serem excretadas, para acabar mesmo de serem formadas, substâncias que são formadas dentro da célula. Mitocôndrias, que fazem a respiração celular, então geram energia para a célula. E a gente tem os lisossomos, que fazem a digestão celular de partículas. Então muitas células, depois de produzidas aqui, muitas substâncias, depois de produzidas aqui nos ribossomos, elas têm que passar pelo lisossomo para serem digeridas pelos lisossomos.
E só depois, então, elas vão para o complexo de Golgi, passa pelos vesículos para serem excretadas. Então, relembrando a estrutura da célula animal. Aqui está uma célula em 3D, então a gente está vendo que dentro do núcleo a gente tem os cromossomos, né? Os cromossomos, eles são formados por dupla fita de DNA, então é uma dupla fita de DNA de 10 metros, bem compactada, formando essa forma aqui de X de cromossomo, né? Com 2 braços mais curtos, 2 braços longos. São 46 cromossomos que a célula animal tem. Só para relembrar também. E aqui a gente vai falar dos hormônios. O que são hormônios? Então, que hormônios são mensageiros químicos secretados por determinados tecidos. E esses tecidos são os tecidos glandulares, porque os hormônios, eles são formados dentro das glândulas, né? Então, aí eles chegam no tecido, eles são formados nas células glandulares, e depois de formado, eles caem na corrente sanguínea e vão para os tecidos. E eles servem para regular a atividade de outras células do tecido. Então, aqui está um desenho. A célula secretora do hormônio, né, vai para a circulação e aí ela vai para outras células de outros tecidos para poder fazer o metabolismo do corpo. É para isso que servem os hormônios. Eles são proteínas chamadas são proteínas reguladoras, os hormônios. Eles são lançados na circulação em quantidades diminutas e servem para regular o metabolismo do corpo. Aqui são os hormônios hipofisáticos. Então, na hipófise é aquela glândula situada lá próximo ao hipotálamo. Inclusive, a sua parte posterior é um prolongamento do tecido do hipotálamo e a sua parte anterior, que é uma parte maior, ela é formada por uma invaginação do tecido da faringe. E na parte anterior da hipófise é que são formados 6 principais hormônios, que é o ACTH, que é o hormônio adenocorticotrópico, que é aquele que vai atuar lá na suprarrenal, com aquelas glândulas que ficam em cima dos rins. A gente tem a somatotrofina, que é um hormônio regulador, que vai regular o hormônio do crescimento, na verdade, é a somatotrofina. A gente tem o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, então ele vai atuar lá na glândula da tireoide para produzir outros hormônios, que são os hormônios tiroidianos, que a gente vai ver. A gente tem FSH e LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Esses hormônios, eles vão estimular as glândulas do trato reprodutivo do homem e da mulher. Então, o FSH e o LH vão atuar nos ovários da mulher e nos testículos do homem. E a prolactina é o hormônio que vai atuar na glândula mamária para produção do leite e dos caracteres da mama, né? Femininos. Então, e o lobo posterior da hipófise, ele produz dois hormônios, que é a ocitocina, que é um hormônio que ele atua nas contrações do parto. Ele tem uma função mais específica e depende muito, e está muito ligado, né, no sistema do hipotálamo mesmo, né? Essa parte posterior, ele é um prolongamento do tecido do hipotálamo. E o antidiurético, que é o que controla a urina, né? Também atua lá nas glândulas renais, suprarrenais. Ele controla os líquidos, né? E a produção de líquido no corpo, no organismo.
Bom, mas a gente vai ver principalmente, que é o que a gente faz de rotina no laboratório clínico, são esses quatro aqui, ó, TSH, LH, PCH e prolactina, que é o que a gente faz de rotina no laboratório clínico. Então, os hormônios hipofisários, né? Aqui, relembrando que a hipófise produz folículo estimulante que vai e luteinizante, que vão estimular os ovários, os testículos a produzir outros hormônios próprios do ovário e outros próprios do testículo, né? No caso dos ovários, que é o estrogênio e a progesterona, os ovários vão produzir e eles vão estimular a produção deles lá no ovário. E no homem vai estimular a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. A prolactina vai atuar lá na glândula mamária, né, para definir os caracteres da mama e também para a produção do leite. E o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, então ele vai atuar estimulando a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4, tiroxina e triiodotironina. Então aqui, a hipófise, né, depois que ela é produzida pelo hormônio regulador tem o TRH, que é o hormônio regulador de tireoide, ele produz o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, e depois ele é lançado na corrente sanguínea e ele vai lá para a glândula. Na glândula ele é produzido. Bom, essa figura aqui não. É essa daqui que a gente vai entender melhor. Então, ele é lançado, o TSH, depois que ele é lançado na circulação, que ele vai para a tireoide. Aqui é a adenopófise. Aqui é o lobo anterior da hipófise. Então, está mostrando aqui as células onde são produzidos aqueles 6 hormônios que eu mostrei, que é o TSH, PSH, LH, prolactina, né? São formados dentro dos folículos, dentro das células da glândula tireoide. Essa aqui é a glândula tireoide. Essa daqui já é o tecido da glândula tireoide, né? Agora vamos para o próximo slide. Aqui, ó. Essa é a glândula tireoide, né? Ela fica aqui, nessa localização, né, do pescoço. Então, depois que o TSH ganhou circulação, ele vai para a glândula tireoide. Ele é o hormônio estimulador da tireoide. Lá na tireoide, ele vai precisar do quê? Ele vai estimular a produção de T3 e T4 e de calcitonina. Como que vai acontecer isso? Vamos para o próximo. Então, ele vai precisar de quê? Do iodo. E o iodo, ele é ingerido a partir da alimentação. A gente adquire o elemento iodo da alimentação. E a partir dele a gente precisa, é necessário para a produção dos hormônios tiroidianos, lá na glândula tireoide, pelo estímulo do TSH, é necessário pelo menos 1 miligrama por dia de iodo, tá? E 50 miligramas por ano. Por isso que esse sal de cozinha que a gente compra, ele vem iodado, né? Porque ele vem com quantidade determinada de iodo, porque iodo não pode ficar na alimentação. Então é 1 miligrama por dia que a gente precisa. E esse iodo, ele cai na circulação, né? A gente ingere, e ele vai, através da circulação, ele vai entrar na glândula tireoide, no tecido glandular tireoidiano. Ele penetrando, a enzima peroxidase vai oxidar esse iodo. O iodo oxidado, ele vai se ligar aos aminoácidos de tirosina que estão presentes aqui dentro. E depois, o iodo oxidado, ligando-se à tirosina, vai formar
iodotirosina e diiodotirosina. Então, lá no lisossomo, onde faz a digestão das partículas, o monoiodotirosina pode se ligar de diiodotirosina e formar o T3, ou duas diiodotirosinas podem se ligar, que é a maioria, 90%. Diodotirosina com diodotirosina forma o T4. E depois eles passam pelas vesículas do complexo de Golgi e são excretados como T3 e T4. O T4, que é o diodotirosina, que é a tiroxina, né? Falo que é T4 porque são quatro diodotirosinas, né? São quatro elementos iodos, né? Então, por isso que fala que é T4. E o 3 é o monoiodo mais o diodo, então forma o triiodotirosina, 3. Então, mas para cada um T3 formado, 10 são formados, porque aqui são formados 90% de T4 e apenas 10% de T3. Tá? E depois de formados, eles ganham a circulação. Na circulação, para eles, quando eles ganham a circulação, eles são ligados a proteínas transportadoras. A principal delas é a proteína ligadora de tirosina, mas tem um pouco de porcento que é a albumina, né? Mas a maioria das proteínas que transportam o T3 e o T4 na circulação é a proteína ligadora de tiroxina. E aí eles vão entrar na célula, né? O receptor do T3, ele está no núcleo da célula, está lá no DNA. É o DNA celular que contém o receptor do T3. O T4, quando ele penetra no citoplasma, ele se converte em T3. E o que entra no núcleo é o T3. E a gente fala que esses hormônios tiroidianos, eles vão fazer a regulação do metabolismo por causa disso, porque eles entram no núcleo, eles se acoplam ao DNA e o DNA vai formar uma fita de RNA que vai para o citoplasma produzir as proteínas. Então, eles regulam por quê? Eles regulam a produção de proteínas, né? Que as proteínas é que vão fazer o metabolismo do corpo. Então, por isso que esses hormônios, né, tiroidianos, eles são importantes no metabolismo humano, né, do corpo humano. Então, tá aqui. Depois que são formados, são lançados na corrente sanguínea e entram na célula. O T4 se converte em T3, entram aqui, o receptor está no DNA, né, e aí vai ajudar, vai atuar na transcrição, né, das proteínas. Então, aqui, agora que a gente vai falar das determinações das concentrações de hormônio no sangue, né? Então, que eles são lançados no sangue em quantidades diminutas, ou seja, concentrações muito baixas, apenas 1/1000º de miligrama, que quer dizer 1 picograma. É por isso que a gente não consegue dosar o hormônio através de dosagem bioquímica normal, na seção de bioquímica. A gente precisa dosar eles na seção de imuno, porque apesar deles serem proteínas, né, deles serem da seção de bioquímica, mas a gente precisa dosar eles com anticorpos específicos, porque a quantidade que é lançada é diminuta, né? E ainda tem aquela porção que está ligada à proteína, tem a porção que está livre, né, que são os T4 livres, os T3 livres, e tem o T4 total, que é o ligado à proteína, e o T3 total, que é isso que a gente faz no laboratório clínico, né? A gente dosa tanto o TSH, que é o hormônio que produzido na hipófise, ele é regulador da tireoide. Então, quando tem pouco T3, T4 na circulação, diminuído,
o TSH, a hipófise começa a produzir TSH, lançar TSH na circulação, para o TSH entrar e estimular a produção de T3, T4. Então, geralmente, eles são inversamente proporcionais. Quando o T4 está aumentado, é porque tem baixa de T3, T4 na circulação. Né? E ele aumenta para poder aumentar a produção. Então, é isso. Aí a gente tem o hipotiroidismo é baixo de T3, T4. Aí o TSH vai ser lançado na circulação, vai entrar lá na glândula para produzir mais e vai começar a atuar e estimular. Isso pode causar o quê? Um aumento da glândula, né? Por excesso de TSH ali, e aquele bócio é característico do hipotiroidismo. Isso pode acontecer por problemas de autoimunidade, por problemas de elementos que competem com esse TSH, e não deixa que esses hormônios sejam produzidos, né? E aí fica aquele TSH atuando e ali dentro da glândula, né? E a glândula inchando, que é o hipotiroidismo. O hipertiroidismo, ele já é diferente, é um excesso de T3, T4 no sangue e o metabolismo muito exacerbado, aquele olho aqui saltado, né? Uma hiperestimulação do metabolismo. Então, aqui são o TSH é um hormônio estimulante, né? Como eu falei, ele vai estimular a produção de T3, T4 pela glândula tireoide. Geralmente são inversamente proporcionais, então quando o T3, T4 está baixo, aumenta a produção de TSH. O valor de referência do TSH é 0,6 a 6 micro-UI por ml, então quantidade diminuta. O folículo estimulante, ele vai estimular os ovários a produzir o estrogênio, a progesterona, e o LH, né? Então, nas mulheres, ele tem, dependendo da fase do ciclo menstrual, ele vai aparecer em determinada quantidade, né? 2 a 10 mil na fase folicular, meio ciclo. E em homens, ele vai estar em quantidade menor. A prolactina também tem um pouco produzido também. Os homens, apesar de não terem as mamas desenvolvidas, eles têm a prolactina também. Eles têm glândulas mamárias, apesar de não serem desenvolvidas. Mas nas mulheres, então, nas não grávidas, nem pausadas, tem esse valor de referência, nanogramas por ml. E o luteinizante também nas mulheres é o hormônio luteinizante, né? Vai formar o corpo lúteo, vai estimular a produção de progesterona lá no ovário, que vai atuar na segunda fase do ciclo. E ela também tem, de acordo com a fase do ciclo, vai ter o seu valor de referência, né? Em milho e por litro. Assim como os homens têm uma quantidade também desse hormônio. Bom, agora a gente vai falar do exame do ELISA, né? De como é feito. Do ELISA direto. O ELISA direto é a técnica do TSH, FSH, LH, prolactina. Também os hormônios produzidos na próstata, que é a glândula masculina, né? Que é a glândula que produz esse hormônio PSA total, PSA livre. Ele não é produzido na hipófise, por isso que a gente não viu lá, então ele é produzido diretamente na próstata. E ele é um hormônio essencialmente masculino, né? Então o ELISA direto é para a gente fazer para a gente dosar esses hormônios aqui. Então a gente tem a plaquinha, o kit, então ele vem na placa de poliestireno, ele vem marcado com um anticorpo anti-TSH. Aí você põe o soro, no soro vai ter o TSH. E aí você coloca o conjugado.
Porque aqui você não precisa dessa fase, não. Você tem só 3 fases. O kit que a gente usa no laboratório, ele tem só 3 fases. Você coloca o soro na plaquinha e depois, logo em seguida, você coloca o conjugado, que é um anticorpo anti-TSH marcado com a peroxidase de rábano, que é uma enzima que depois ela vai produzir cor no final da reação. Com a adição do substrato, do cromógeno, ela vai produzir cor no final para poder visualizar a reação. Então, primeiro a gente na plaquinha, a plaquinha vem nos pocinhos, vem marcado o anti-TSH. Você põe o soro do paciente, no soro vai ter o hormônio TSH, né? E depois você põe o conjugado, que é um anti-TSH sintético ligado à peroxidase. Então ele vai competir, né? Não, na verdade aqui ele não vai competir. T3, T4 ele vai competir, desculpa. Aqui é o seguinte, o TSH do soro do paciente vai se ligar ao anticorpo da plaquinha e depois, quando a gente põe o conjugado, que é o anticorpo sintético, anti-TSH marcado, ele vai ligar ao anticorpo ligado ao antígeno e vai fazer um sanduíche, entendeu? Anticorpo, antígeno, outro anticorpo marcado, vai se ligar a ele, porque depois que você incubou lá 1 hora, aí você vai lavar e no final da reação você vai colocar um cromógeno no substrato, que esse cromógeno substrato ele vai se ligar à peroxidase e vai produzir cor. Então a reação ela é diretamente proporcional. Quanto maior a cor, quanto mais forte a cor, mais TSH você tem na reação. Entendeu? De novo. A plaquinha vem marcada com anticorpo, o soro do paciente tem o TSH. Depois você coloca o conjugado com o outro anticorpo marcado e incuba. Né? Então, TSH se ligou ao anticorpo lá, depois vem o outro anticorpo e faz um sanduíche, certo? E depois você põe o cromógeno no substrato, produz cor diretamente proporcional. Agora, esse aqui, já o T3 e o T4, e o T4 já é diferente. Já é uma ELISA por competição. Então você tem a plaquinha marcada, anti T3, anti T4, você coloca o soro do paciente, que vai ter o T3 ou o T4, que vai se ligar, e depois você coloca um outro anticorpo sintético, anti-T3 ou anti-T4, marcado, que vai competir, né, com ele. Aí, pela competição, vai competir para se ligar. Então, você coloca um outro T3 sintético, marcado, que vai competir com esse anticorpo. E aí, o anticorpo, quanto mais anticorpo livre, o anticorpo do soro tiver, menos o anticorpo, menos o antígeno. O antígeno ou o anticorpo, né? Depende do kit. Menos o antígeno ou o anticorpo vai se ligar. Aí, então, no T3, no T4, nos kits de T3 e T4, T3 total, T4 total, a coloração é inversamente proporcional. Então, quanto menos cor eu tiver, maior concentração de T4, de T3 eu vou ter, porque ele vai se ligar ao anticorpo e não vai deixar que o marcado se ligue. E o marcado se ligando menos, a cor vai ser menos forte. Né? Então, nos kits de T3 total, T4 total, as reações são inversamente proporcionais à cor. Né? A concentração é inversamente proporcional ao desenvolvimento da cor. Então, é assim, né,
Depois que a gente coloca o stop, ele se envolve primeiro na cor azul, depois que a gente coloca o stop, que é uma solução de ácido clorídrico ou sulfúrico a 0,01%, para poder parar a reação, e aí ele muda de cor, né, de azul para coisa. Então, aqui por exemplo, no T3, T4, quanto mais claro, maior concentração. Já no FSH, no TSH, na prolactina, naqueles outros, a cor já é diretamente proporcional à concentração. Então, quanto mais cor eu tiver, mais concentração eu tenho. Tá? Então, geralmente é isso. Aqui está o aparelho, a leitora de ELISA, né? Os kits a gente realiza através de kits manuais. A gente organiza o soro e vem com o conjugado. Esse aqui é o conjugado. Depois tem o substrato cromógeno e depois a solução stop para parar a reação. E aí a gente, depois, ao final, você lê essa no leitora de ELISA, né, e ela dá o resultado já calculado aqui para você. Certo? Então, muito obrigada. Essa foi a aula a gente teve essa aula realizando hormônios no laboratório clínico e eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Obrigada, um abraço.